Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para uma aula de ciências e agora nós vamos da página 70 até a página 83. Vamos lá! Então, agora nós estamos na unidade 2, o corpo dinâmico, e nós vamos continuar com o capítulo 4, movimente-se, vendo outras partes do corpo. O assunto que nós estamos trabalhando é por dentro do corpo. Então, lá no capítulo 5, no início do capítulo 5, vocês conseguem imaginar, observar essas imagens aí, que mostram os diferentes sistemas do nosso corpo. O nosso corpo funciona, ele funciona de uma maneira separada, cada um trabalhando na sua função, mas todos eles servindo a um propósito maior, que é fazer o organismo funcionar. Vamos conversar um pouco. Nós estávamos falando sobre os diferentes sistemas do corpo humano. E um dos sistemas que nós já vimos é onde tem o coração e tem os pulmões. Então agora tem outros sistemas que nós precisamos ver: o intestino, o sangue, alguns sistemas que fazem o nosso corpo funcionar aí da maneira da maneira correta hoje. Então, na página 70, vocês podem acompanhar a leitura aí, por dentro da barriga. Agora nós vamos falar sobre os órgãos, que fazem parte aí do sistema digestório. Conhecer essa parte aí. Então, vamos estudar as estruturas do corpo que atuam na digestão dos alimentos. Imagine um alimento que você acabou de ingerir. Você sabe por onde esse alimento vai passar? E o que acontecerá com ele dentro do seu corpo? A digestão é um processo no qual os alimentos são quebrados e transformados em partículas mais simples, que podem ser absorvidas pelo corpo. É assim que obtemos os nutrientes que estão nos alimentos que comemos. Estruturas do corpo, como estômago e os intestinos, participam deste processo. Para saber quais são as estruturas do corpo que relacionam com a digestão e onde elas ficam no seu corpo, leia os diferentes fragmentos de textos abaixo. Então, o primeiro fragmento aí, primeiro quadradinho, é a boca. A boca é onde o alimento é mastigado e misturado com a saliva. Esse é o começo da digestão. A mastigação e a saliva tornam o alimento mais pastoso, facilitando a sua deglutição, a quebra dos alimentos. Esôfago, espécie de tubo por onde passa o alimento que engolimos. A musculatura da parede e do esôfago se contrai e encaminha o alimento para o estômago. Então, da boca, vai passar pelo esôfago e vai para o estômago. Então, lá no estômago, é onde que chega o alimento que vem da boca. No estômago, as proteínas contidas nos alimentos começam a ser digeridas pelo suco gástrico. O suco gástrico é um ácido. Ele é chamado de ácido clorídrico, tá? E ele é um ácido muito forte, que corrói os alimentos para quebrar eles em pedaços menores para poder ser absorvido no estômago, pelos vasos sanguíneos que estão no estômago. Intestino delgado é para onde os alimentos vão depois de passar pelo estômago. O intestino delgado pode ser comparado a um grande tubo, com vários metros de comprimento. Nele, os alimentos continuam a ser digeridos e os nutrientes contidos nos alimentos passam para o sangue. Acontece que nem todo o alimento é digerido no estômago, então, enquanto ele caminha pelo corpo, algumas regiões do nosso corpo vão absorvendo aqueles alimentos. O primeiro lugar aí é o estômago, depois o intestino delgado, e nós vamos para o intestino grosso. O intestino grosso é para onde vai o alimento que não foi absorvido pelo intestino delgado. Estes resíduos de alimentos formam as fezes, que serão eliminadas pelo ânus. No intestino grosso ocorre a absorção de água,
lá no intestino grosso é o último local onde ocorre a reabsorção de água, né? O pâncreas. O pâncreas fica sobre o estômago, produz sucos que são lançados no intestino e tem o papel na digestão. Então, enquanto o alimento vai descendo pelo corpo, alguns outros órgãos são ativos e começam a liberar substâncias que vão auxiliar o processo da digestão. E o fígado, por último, possui muitas funções. Uma delas é produzir a bile, um fluido que ajuda a digestão de gorduras que ocorre no intestino. Tá certo? Então, página 70, tranquilo. Estes são os órgãos que fazem parte aí do nosso sistema digestório, né? O intestino delgado, intestino grosso, esôfago, pâncreas, fígado, estômago, né? Então, são todas as estruturas que fazem parte desse sistema que trabalham em conjunto para absorver o alimento e eliminar aquilo que não foi absorvido. Tudo bem? Página 71 agora. Agora vocês vão fazer uma cruzadinha, só que ao contrário. Como assim? Já está preenchida a cruzadinha. Agora vocês vão colocar, por exemplo, lá no estômago, né? Órgão na qual ocorre o início da digestão, ou para onde vai o alimento. Você vai colocar as informações para que, se por um acaso alguém fosse fazer essa cruzadinha, ela escreveria lá no número 1, estômago. No 2, pâncreas. No 3, esôfago. No 6, boca. Então, você vai colocar a informação para preencher a cruzadinha. É o contrário, tá bom? 2. Você concorda com as crianças abaixo? Explique sua resposta. O alimento passa pelo fígado, onde recebe a bile. Aí a menina, o alimento passa pelo pâncreas, onde continua a ser digerido. Você concorda? Explica sua resposta. Agora, na página 72, existe aí um mural, né? Estruturas do corpo relacionadas à digestão. A digestão começa na... Aí você vai responder, na boca, né? O que produz a bile? O que contém nutrientes que podem passar para o sangue? E o intestino grosso realiza a absorção de... Do que será que ela realiza a absorção? Lá no intestino grosso. E no intestino delgado é onde acontece a absorção de... Então, você vai preencher aí nesse quadro as palavras que estão faltando para completar este quadro. Exercício 4. Escreva um resumo explicando o que você aprendeu sobre as estruturas do corpo relacionadas à digestão. Use as questões que aparecem na página como guia. Então, vocês observam aqui na página aí, ó, inicie a tarefa dando um título para o seu texto. Podemos afirmar que a parte da digestão já ocorre na boca? Né? Que parte dessa digestão? Então, vocês vão respondendo e escreve aí esse resumo que está na página 73. Agora, assunto novo. O que forma o sangue? Vamos conhecer os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos do sangue. Eles são muito importantes no nosso sistema circulatório, para a defesa do corpo e também para o transporte de oxigênio, de substâncias. Nós vamos acompanhar no texto. Vamos lá. Você sabe por que o sangue é vermelho? Para responder essa pergunta, vamos primeiro observar as imagens à esquerda. De perto, o que você vê? E de longe, é possível ver a mesma coisa? Nessa imagem dos meninos aqui, olhando mais de perto, podemos descobrir as diferenças entre imagens que até então pareciam iguais. Na imagem de cima, o menino está segurando duas folhas e aparentemente parece uma ser igual à outra, mas à medida que ele chega perto da moça, agora parece que há uma mudança na imagem, né? Que agora dá para ver melhor. Então, ó, repare que em uma das folhas seguradas pelo menino, podemos ver bem de perto que a mancha é formada, na realidade, por inúmeros pontinhos vermelhos.
podemos dizer que algo parecido ocorre quando observamos o sangue ao microscópio. Perto e por meio da microscopia, percebemos que o sangue é formado por inúmeras e diminutas estruturas avermelhadas. São os glóbulos vermelhos. Já a olho nu, temos somente a impressão de que o sangue é algo contínuo e de cor vermelha. Essa é, portanto, uma grande revelação sobre o nosso corpo, que devemos à microscopia. É o conjunto de glóbulos vermelhos que confere ao sangue a sua cor característica. Hoje em dia, os microscópios podem ser encontrados em hospitais, laboratórios de análises e institutos de pesquisa, por exemplo. Utilizando-os, podemos observar muitas estruturas invisíveis a olho nu. No sangue, podemos ainda encontrar os glóbulos brancos. Eles existem em menor quantidade do que os glóbulos vermelhos e atuam na defesa do organismo contra agentes estranhos, como vírus e bactérias. Já os glóbulos vermelhos têm um importante papel no transporte de oxigênio pelo corpo. Agora que você já aprendeu tudo isso, reflita. Quando nos ferimos e começamos a perder sangue, estamos, na verdade, perdendo uma grande quantidade de glóbulos vermelhos e de glóbulos brancos. Em situações como essas, é que um coágulo sanguíneo começa a ser formado. O coágulo é formado por uma espécie de malha de proteínas na qual os componentes do sangue ficam retidos. São as chamadas plaquetas. Elas auxiliam no processo aí da coagulação sanguínea e da cicatrização. Quando faz aquela casquinha, a cicatriz, é por conta deles aí, dessas proteínas e das plaquetas. Exercício 1 na página 75. Veja abaixo as imagens do sangue obtidas com auxílio de microscópios em diferentes ampliações e leia as legendas. Então eu tenho A, sangue visto a olho nu. A B, sangue ampliado cerca de 850 vezes ao microscópio óptico. E na letra C, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos no sangue. Imagem com ampliação de cerca de 6.000 vezes ao microscópio eletrônico de varredura. Coloração artificial. Então, olhando como que é um glóbulo vermelho e um glóbulo branco, tem uma tabela aqui embaixo e vocês vão colocar o seguinte, vocês vão preencher mais ou menos quantos glóbulos vermelhos vocês estão vendo e quantos glóbulos brancos, certo? Essa plaquinha número B, essa letra B aí. Então, aí você vai colocar quantos glóbulos, vocês vão ter que contar um por um aí dos glóbulos vermelhos e glóbulos brancos e preencher essa tabela. Já no exercício 2, na página 76, observe a imagem ampliada do sangue na área de um machucado, no instante em que o sangramento já estava estancando. Veja também a imagem de um saco de batatas. Olha só, vocês estão vendo aí os glóbulos vermelhos do sangue presos a uma malha, formando um coágulo sanguíneo, impedindo com que o glóbulo vermelho atravesse. A imagem corresponde a uma ampliação de 3.500 vezes ao microscópio eletrônico. Então, você está vendo 3.500 vezes menor, a estrutura. E do lado um saco de batata, quer dizer, as batatas presas num saco de rede. É para vocês associarem essas duas imagens, tá? E conversar em casa aí com a família. Depois você vai escrever o texto, continuar o texto aqui que os alunos começaram já a escrever nesse livro aqui. Tá, ó. Você sabe o que acontece com o sangue quando ele coagula? Uma maneira de entender isso é comparar a uma imagem ampliada aí vocês vão continuar, com uma imagem de batatas contidas em um saco de rede. Veja só de forma semelhante ao que ocorre no caso das batatas ensacadas, que ficam presas nas malhas da rede do saco onde estão contidos ficam estancados por uma malha que se forma onde há o coágulo. Então, dessa imagem vocês vão olhar, observar, tentar entender a comparação de uma com a outra e terminar de preencher o texto que já foi escrito no livro. Tá?
O exercício 3 é como você vai construir um microscópio, né, de verdade, parecido com um microscópio. Tá? Essa experiência precisa comprar a lupa, né? A lupa. E então essa experiência, quem conseguir fazer, então eu gostaria que fizesse. Se não tiver condição de fazer, não precisa fazer, tá bom? Tá? Eu vou fazer ela numa outra atividade e vou fazer igual na atividade anterior, eu vou postar para vocês fazendo a experiência, tá bom? E aí agora na página 78 nós temos o vamos ver de novo. Então o que foi aprendido nesse capítulo? É um resuminho, né? Coração e vasos sanguíneos são estruturas do corpo relacionadas à circulação do sangue. Nariz, traqueia e pulmões, com seus alvéolos pulmonares, são exemplos de estruturas do corpo relacionadas à respiração. Diversas estruturas do corpo estão envolvidas na digestão dos alimentos: boca, esôfago, estômago, intestino, fígado e pâncreas. E no sangue podemos encontrar, entre outros componentes, nutrientes provenientes da digestão de alimentos e oxigênio proveniente da respiração. E o sangue possui diferentes tipos de células sanguíneas. Então, o corpo humano possui estômago e o intestino, que podem conter alimentos que possuem nutrientes. O corpo possui o coração e os vasos sanguíneos, que estão repletos de sangue, que transportam nutrientes, que possuem células e transportam oxigênio. E o corpo possui pulmões e traqueias, que podem conter ar e possuem oxigênio. Então, é um mapa conceitual na página 78. Já na página 79, alguns exercícios. Posicione-se de frente para um colega. Não vai ser possível você fazer isso. Então, pega teu irmão, tua mãe, alguém. Tá? Então, um deverá mostrar para o outro onde fica o esôfago, o fígado, o intestino, o coração e os pulmões. E aí você veja o desenho feito por um aluno. Depois que você estudou, analise essa produção. Quais estruturas relacionadas à respiração, à circulação e à digestão são representadas? E quais não foram representadas? Quais dessas estruturas estão presentes no desenho e quais não estão? Que correções você sugere que sejam feitas, caso precise de alguma correção? Então, você vai escrever a resposta aí no livro. Já no exercício 3, no caderno, faça um desenho do que é visível quando colocamos uma gota de sangue ao microscópio. Use setas para nomear o que você desenhar. Lá no caderno, vai escrever página 79, exercício 3 e faça o desenho. Tá bom? Página 80. 1. Leia o texto abaixo e reflita sobre como a atividade de um profissional pode levá-lo a criar um invento. Microscópicos e máquinas fotográficas. Os primeiros microscópicos foram inventados por fabricantes de lentes, o holandês Anton van Leeuwenhoek. Ele era fascinado pelo que conseguia ver através delas. Acoplando a uma base na qual colocava e iria observar, criou o que se considera ser o primeiro microscópio. Mas não bastava ter boas lentes. Durante muito tempo, um dos principais trabalhos dos microscopistas era também registrar, com desenhos bem detalhados, o que observavam. Hoje em dia, tudo ficou mais fácil. A imagem vista pode ser fotografada e em um clique está pronta para ser compartilhada. Mas para isso acontecer, outra invenção teve de entrar em cena, a máquina fotográfica. Assim como os microscópios, as primeiras máquinas fotográficas surgiram a partir dos impulsos e necessidades de uma profissão. Louis Daguerre foi um artista francês que trabalhava pintando cenários para diferentes espetáculos. A preocupação em desenvolver pinturas cada vez mais realistas talvez o tenha motivado a aperfeiçoar os métodos de captura de imagem.
Assim, em 1839, ele anuncia sua invenção, o daguerreótipo. As primeiras imagens dos daguerreótipos impressionavam pelo realismo. Com o passar do tempo, as câmeras ficaram menores e portáteis, as imagens foram digitalizadas e a fotografia foi enormemente popularizada. Já pensou se a história tivesse sido assim com microscópios? Como que seria se todos tivessem nas mãos um instrumento que amplia e pode ser visto, ter o poder da visão de 20, 100, 400, 1000 vezes ou mais? Né? Pense sobre isso. 2. Troque ideias aí na sua família e participe do debate com essas crianças, completando os balões. Então, o texto informa sobre, que também dá a ideia de, e eu achei interessante, então você vai completar. Terceiro, compare a imagem da cidade na fotografia tirada com daguerreótipo à imagem dessa mesma cidade atualmente. Obtida com uma máquina fotográfica, quais são as mudanças que mais chamam a sua atenção? Então você vai escrever o que você acha que mais chamou a sua atenção. Vai lá no caderno, página 81, exercício 3 e responde lá. Livignoc fabricava lentes. Daguerre era um artista. Preencha o quadro abaixo descrevendo as profissões que você conhece. O nome da profissão e o que o profissional faz. 2 profissões, tá bom? Faz aí no livro. Então, o que nós estudamos nessa unidade? Tá? Um resumo final aí. Exploramos o que acontece com o nosso corpo durante a atividade física. Fizemos pesquisas sobre estruturas do corpo humano relacionadas à circulação, à respiração e à digestão. Investigamos por que o sangue é vermelho. Observe a imagem a seguir e relembre o que estudou. Depois converse com o professor o que você aprendeu nessa unidade que você não sabia antes. Você vai gravar um áudio para mim falando até aí onde você estudou, o que você aprendeu nessa unidade aí com relação ao corpo dinâmico, o que você aprendeu que você não sabia. Então manda o áudio lá para mim, tá? Olha o que você fez nesse capítulo. Você investigou os batimentos cardíacos e movimentos respiratórios em diferentes atividades físicas, analisou o gasto energético associado a diferentes atividades no dia a dia, descobriu por onde passa o ar que respiramos e o que existe dentro do coração, estudou estruturas do corpo que atuam na digestão de alimentos e conheceu os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos do sangue. Entendeu? Então, dê uma folhada nas páginas anteriores e reflita sobre valores, atitudes e o que você sentiu e aprendeu nessa unidade. Depois do que você estudou, você se sentiu estimulado a praticar atividades físicas com regularidade? O que você pensou e sentiu ao ver as imagens do corpo humano mostradas nessa unidade? Quais imagens mais chamaram a sua atenção? Em relação ao corpo humano, o que você mais gostou de estudar? E o que você gostaria de estudar mais a fundo a partir de agora? Então você vai lá no caderno, coloca a página 83 e copia essas perguntas da página 83 e responde. Então é isso. O corpo dinâmico, a nossa unidade 2, o capítulo 5 por dentro do corpo. O capítulo 5, por dentro do corpo, nós vimos algumas estruturas aí sobre circulação, respiração e digestão. Tá? Agora, nós vamos partir para uma outra área do corpo, né? Que é uma área das ciências aí que vai ser sobre alimentação. Ser saudável. Nós vamos para a unidade 3 agora e o capítulo 6. Nossa alimentação, nossa saúde. E aí nós temos então o capítulo 6, nossa alimentação, nossa saúde. Como era a sua alimentação? É para você pensar um pouquinho, que nós vamos falar sobre esse assunto na nossa próxima aula. Tá bom? Então é isso. Em ciências hoje, nós encerramos aí a unidade 2 e nós vamos começar a outra unidade com o capítulo 6.
Tá? Então, muito obrigado. Não se esqueça, fique em casa, use máscara, né? E respeite aí, respeite todo mundo com relação a usar máscara por conta do vírus, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê em breve. Tchau!